Governo Trump critica Lula, chama Moraes de censor, e diz que situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou. Os Estados Unidos afirmam que situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou, em um relatório divulgado nesta terça-feira, 12, feito pelo governo do republicano Donald Trump. O documento, elaborado pelo Departamento de Estado do ZEUA, faz críticas ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Também critica a prisão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. A situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações, afirma. Além disso, também critica a Europa e afirma que não há abusos significativos de direitos humanos em El Salvador, para onde o governo Trump enviou vários imigrantes deportados e onde governa um aliado do republicano, Nayib Bukele, que acaba de aprovar a reeleição ilimitada no país. Proibições nas redes sociais. O governo Trump afirma que a repressão ampla de discursos nas redes sociais bloqueou o acesso dos brasileiros a informações e pontos de vista sobre uma série de questões nacionais e globais. Além disso, a proibição temporária do uso de VPNs pelo tribunal, sob pena de multa, enfraqueceu ainda mais a liberdade de imprensa ao remover proteções de privacidade de indivíduos cuja capacidade de denunciar corrupção governamental dependia de poder fazê-lo anonimamente. Ô professor, o Donald Trump, né, naquela carta que ele escreve ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chama o Brasil de regime de censura, né? A gente sabe, inclusive, algumas questões que têm sido colocadas ali pelo próprio Donald Trump. Isso, o que significa na prática, né? O que a gente pode sofrer, inclusive, de sanções, como quando o presidente americano chama o Brasil de regime, e a gente sabe que chama a Venezuela, chama outros países de regime e não mais de um sistema, de um governo, alguma coisa assim. O que pode representar mirando o STF, mirando o nosso poder judiciário e com a adoção, né, dessas terminologias? Basicamente você querer chamar o país de uma república de bananas nesse processo todo. Não estamos sozinhos, hein? Porque até mesmo nesse momento os Estados Unidos também enfrentam a mesma posição, porque você tem uma Suprema Corte que faz aquilo que o presidente dos Estados Unidos manda, um Congresso que faz aquilo que ele pede, então nós não estamos muito distantes assim na questão de repúblicas de bananas, tanto do lado de cá como do lado de lá. Mas o grande problema, eu acho, Felipe, é que nós temos instituições que poderiam frear a atuação dos sistemas, porque a Constituição diz que nós temos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. E o fato é de que o sistema não está funcionando porque um dos que deveria exercer a função de supervisionar o outro não está fazendo. Resta saber por que tanto o Congresso Nacional como o Senado Federal estão ali acuados na sua atuação com relação àquilo que o Supremo Tribunal Federal faz. Então, eu diria que a ordem institucional no Brasil existe, o que não existe é coragem, exatamente por parte daqueles que têm o mandato dado pelas urnas para atuarem nesse processo. Então as instituições existem. Eu diria que chamar de regime, e comparar o Brasil a outros países que têm uma situação muito pior na questão institucional, é equivocado, mas que estes poderes instituídos deveriam atuar e não atuam, nós não sabemos por que isso acontece. O presidente Lula voltou a criticar o governo de Donald Trump pela possibilidade dos Estados Unidos imporem sanções contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Lula disse ainda que a atuação de Eduardo Bolsonaro fora do país é uma prática terrorista. Lula falou com jornalistas por cerca de 1 hora na manhã desta terça-feira. Além de gás de cozinha gratuito para as famílias mais pobres e financiamento para a reforma de casas, o presidente propôs um programa de crédito para entregadores de aplicativo comprarem motocicletas. Nós temos que cuidar não apenas da questão do crédito para ele comprar uma moto,
Mas nós temos que cuidar também de garantir que ele tenha um lugar, sabe, para que ele possa fazer as necessidades básicas deles. Lula também respondeu a questões críticas ao governo, dentre elas o escândalo do INSS. O presidente responsabilizou a gestão anterior pelas fraudes, mas pediu cautela à Polícia Federal para não punir inocentes de forma precipitada. O que eu quero é somente a verdade para a gente punir quem que tiver que ser punido, dando uma chance às entidades para que elas apresentem prova da veracidade da assinatura das pessoas. Até agora não apresentaram. E se ela não cometeu nenhum erro, ela não tem que pagar o preço. Mas as outras terão que pagar o preço. Ao comentar o cenário internacional, Lula voltou a subir o tom contra Israel. A declaração vem após a embaixada do país no Brasil condenar quem se deixa levar por notícias falsas do Hamas para alimentar o antissemitismo no mundo. Precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também. É o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra. Na entrevista, perguntei ao presidente sobre a postura do governo Trump contra Alexandre de Moraes e se o Palácio do Planalto planejava alguma resposta política aos Estados Unidos. Lula classificou como inadmissíveis as críticas ao ministro e afirmou estar disposto a entrar nessa briga para defender o STF. É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, sabe? Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. Lula aproveitou o momento para criticar a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Eduardo Bolsonaro rebateu. Terrorismo é o que o Lula faz, deixando o narcotráfico livre para destruir a vida das pessoas. Mas no ano que vem, ele vai ser aposentado da vida pública brasileira. E se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência. A Confederação Israelita do Brasil disse que a declaração de Lula sobre o vitimismo de Israel minimiza o antissemitismo e coloca em risco a comunidade judaica.